que transforma um motorista de ônibus em um dos homens mais poderosos e controversos da América Latina. Esta não é apenas a história de um presidente, é a história de um país inteiro marcado por esperança, ruptura e dor. Nicolás Maduro Moros governou a Venezuela por 13 anos, atravessando crises econômicas, protestos sangrentos, isolamento internacional e acusações que chocaram o mundo. Neste documentário, você vai entender como um homem comum, criado em bairros pobres de Caracas, chegou ao topo do poder e como sua trajetória se tornou um símbolo de divisão profunda. Enquanto imagens da capital venezuelana surgem, com contrastes entre prédios modernos e comunidades carentes, a pergunta ecoa no ar: como tudo isso começou? Para compreender a queda, é preciso voltar ao início, muito antes dos palácios presidenciais, quando a vida de Maduro ainda era marcada por ônibus lotados, salários baixos e sonhos moldados pela política de esquerda. Essa jornada é complexa, cheia de nuances e exige atenção. Fique até o final, porque cada detalhe ajuda a explicar não apenas o homem, mas o destino de uma nação inteira. Nicolás Maduro Moros nasceu em 23 de novembro de 1962, em Caracas, capital da Venezuela. Filho de uma família de classe trabalhadora, cresceu em bairros humildes como El Valle, onde a vida era dura e as oportunidades escassas. Seu pai, Nicolás Maduro Garcia, era líder sindical e militante de esquerda, alguém que acreditava profundamente na luta política como ferramenta de transformação social. Sua mãe, Teresa de Jesus Moros, nascida na cidade colombiana de Cúcuta, sempre foi alvo de controvérsias sobre nacionalidade, mas a justiça venezuelana confirmou Maduro como venezuelano nato. Desde cedo, ele foi exposto a discursos políticos, reuniões sindicais e debates ideológicos que moldariam sua visão de mundo. A escola nunca foi prioridade. Maduro não concluiu o ensino médio, algo que mais tarde seria usado por críticos para questionar sua capacidade de governar. Ainda jovem, começou a trabalhar para ajudar a família. A realidade das ruas, o contato direto com o povo e a desigualdade social se tornaram parte de sua identidade. Esse início simples seria anos depois transformado em narrativa política. O homem que dizia representar o povo nascia ali, em meio à dificuldade e ao discurso de resistência. Na juventude, Nicolás Maduro encontrou no trabalho uma nova forma de se conectar com a população. Ele se tornou motorista de ônibus e depois trabalhou no sistema Metro de Caracas. Ali, em meio a jornadas longas e salários baixos, Maduro começou a se destacar, não pelo cargo, mas pela voz. Tornou-se um líder sindical informal, organizando colegas, discutindo direitos trabalhistas e confrontando autoridades. O ambiente sindical era politizado e intenso, e foi nesse espaço que ele consolidou sua identidade como militante de esquerda. Durante os anos 80, Maduro se aproximou da Liga Socialista e aprofundou sua formação política. Chegou a estudar em Cuba, em uma escola ligada ao pensamento comunista, onde teve contato direto com ideologias revolucionárias e estratégias de poder. Esse período foi decisivo. Ele não era apenas um trabalhador revoltado, mas alguém que se preparava para algo maior. O discurso anti-imperialista, a admiração por líderes revolucionários e a crença em um Estado forte passaram a guiar suas ações. O motorista de ônibus começava a enxergar um futuro político, mesmo que ainda distante. O destino de Nicolás Maduro mudou definitivamente quando ele se aproximou de Hugo Chávez. Após a tentativa de golpe de Estado em 1992, Chávez se tornou símbolo de resistência para a esquerda venezuelana. Maduro passou a apoiá-lo ativamente, atuando inclusive como guarda-costas de líderes do movimento. A relação entre os dois foi construída com lealdade absoluta.
Quando Chávez fundou o movimento Quinta República, Maduro estava lá, ajudando a estruturar o projeto político que prometia romper com o passado. Em 1998, Chávez venceu as eleições presidenciais e o chavismo tomou o poder. Maduro começou a ascender rapidamente. Foi eleito deputado e anos depois tornou-se presidente da Assembleia Nacional. Cada passo era visto como parte de um plano maior. Chávez enxergava em Maduro alguém confiável, obediente e ideologicamente alinhado. Para muitos, ele era apenas um operador político. Para Chávez, era o sucessor ideal. Essa confiança seria selada anos depois, em um dos momentos mais dramáticos da história recente da Venezuela. Entre 2006 e 2013, Nicolás Maduro ocupou um dos cargos mais estratégicos do governo, ministro das Relações Exteriores. Nesse período, ele se tornou o rosto da diplomacia venezuelana no mundo. Fortaleceu alianças com Cuba, Rússia, China e Irã, enquanto rompia relações com Israel e enfrentava os Estados Unidos em discursos duros e provocativos. Maduro se apresentava como defensor da soberania nacional, denunciando o imperialismo e buscando apoio em regimes aliados. Para seus apoiadores, era um diplomata firme. Para críticos, um ideólogo radical. Nos bastidores, sua proximidade com Chávez aumentava. Em 2012, já com a saúde debilitada, Chávez anunciou publicamente que Nicolás Maduro seria seu sucessor político. A mensagem era clara. Caso algo acontecesse, Maduro deveria assumir. Poucos meses depois, Chávez morreu. A Venezuela entrava em luto e Maduro, quase imediatamente, assumiu o poder interinamente. A transição seria rápida, tensa e profundamente contestada. Após a morte de Hugo Chávez em março de 2013, a Venezuela mergulhou em emoção e incerteza. Nicolás Maduro assumiu interinamente e concorreu à presidência em uma eleição marcada pela polarização extrema. Em abril, venceu com uma margem mínima, pouco mais de 50% dos votos, derrotando Henrique Capriles. A oposição denunciou fraudes, pediu recontagem e levou milhares às ruas. Maduro tomou posse em 19 de abril de 2013, sob desconfiança e tensão. Ele prometia continuar o legado de Chávez, mas rapidamente ficou claro que governar sem o carisma do antecessor seria um desafio enorme. A economia começou a dar sinais de colapso. A inflação subia, produtos desapareciam das prateleiras e o descontentamento crescia. Mesmo assim, Maduro consolidava poder, usando decretos de emergência e ampliando o controle sobre instituições. O presidente operário enfrentava sua maior prova, e o país começava a pagar um preço alto. Entre 2014 e 2017, a Venezuela viveu uma onda de protestos sem precedentes. Milhares foram às ruas contra a inflação, a escassez de alimentos e a falta de medicamentos. A resposta do governo foi dura. Forças de segurança reprimiram manifestações, resultando em mortes, prisões e denúncias internacionais. Organizações de direitos humanos passaram a acusar o governo de violações graves, incluindo tortura e detenções arbitrárias. Em 2017, Maduro criou uma Assembleia Nacional Constituinte, ignorando o Congresso dominado pela oposição. Para aliados, era uma solução política. Para críticos, um golpe institucional. O poder se concentrava cada vez mais nas mãos do presidente. A economia entrava em colapso total. O produto interno bruto despencou e a hiperinflação atingiu níveis históricos. Milhões de venezuelanos decidiram partir. O êxodo se tornava um dos maiores do mundo. As acusações contra Nicolás Maduro se acumulavam. Relatórios da Organização das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos passaram a falar em crimes contra a humanidade. Casos de corrupção envolvendo a estatal petrolífera PDVSA vieram à tona, com bilhões de dólares desviados. Programas sociais, anti-símbolo do chavismo, tornaram-se foco de suspeitas. No cenário internacional,
os Estados Unidos acusaram Maduro de narcotráfico, ligando seu nome ao chamado Cartel dos Sóis. Em 2020, ele foi formalmente indiciado pela justiça norte-americana. A recompensa por informações sobre sua captura cresceu ao longo dos anos, chegando a $50 milhões em 2025. Mesmo assim, Maduro se mantinha no poder, desafiando sanções e críticas. Internamente, o controle era rígido. Externamente, o isolamento aumentava. A pressão se acumulava como uma bomba relógio. As eleições de 2018 e 2024 aprofundaram a crise de legitimidade. A primeira foi boicotada pela oposição e não reconhecida por grande parte da comunidade internacional. A segunda, realizada em meio a denúncias de fraude massiva, declarou Maduro vencedor, com pouco mais de 50% dos votos. A oposição afirmou que o verdadeiro vencedor era Edmundo González. Protestos voltaram às ruas e a repressão se intensificou. Para muitos países, Maduro já não era um presidente legítimo. Para seus apoiadores, ele resistia a uma conspiração internacional. A Venezuela vivia um impasse histórico. O poder permanecia concentrado, mas a base se enfraquecia. O cenário parecia insustentável. E então, algo inesperado aconteceu. Em 3 de janeiro de 2026, o mundo acordou com uma notícia chocante. Forças especiais dos Estados Unidos realizaram uma operação militar em Caracas e capturaram Nicolás Maduro e sua esposa, Cília Flores. A ação foi rápida, precisa e cercada de sigilo. Em poucas horas, Maduro estava fora da Venezuela. A notícia se espalhou como fogo. Governos reagiram, organizações internacionais protestaram e o debate sobre soberania explodiu. Para alguns, era o fim de um regime. Para outros, uma violação grave do direito internacional. A Venezuela entrava em um novo capítulo, marcado pela incerteza total. Transferido para Nova York, Nicolás Maduro apareceu em tribunal federal em 5 de janeiro de 2026. Diante das câmeras, declarou-se inocente das acusações de narcoterrorismo, tráfico de drogas e corrupção. Detido no Brooklyn, ele aguardaria um julgamento que poderia durar anos. Pela primeira vez em mais de uma década, Maduro não tinha o controle. A imagem do líder poderoso dava lugar a um réu comum. O impacto simbólico era enorme. Seus apoiadores denunciavam perseguição política. Seus críticos viam justiça. O mundo observava atento cada detalhe. Com Maduro fora do poder, os Estados Unidos anunciaram controle temporário da Venezuela, gerando uma crise diplomática internacional. A Organização das Nações Unidas, o Brasil e a Espanha criticaram a ação. O país mergulhou em instabilidade. Quem governaria? Como reconstruir uma economia devastada? Como reconciliar uma sociedade dividida? A queda de Maduro não significava o fim dos problemas. Era apenas o começo de um processo longo e doloroso. A história cobrava seu preço. O legado de Nicolás Maduro permanece profundamente controverso. Para alguns, ele foi um líder que resistiu a pressões externas. Para outros, o responsável por uma das maiores crises humanitárias da história recente. Milhões deixaram o país. Outros tantos ficaram, tentando sobreviver. A Venezuela mudou para sempre. E a figura de Maduro se tornou inseparável dessa transformação. Ao olhar para trás, fica claro que a trajetória de Nicolás Maduro é mais do que uma biografia política. É um retrato das escolhas, dos erros e das consequências do poder absoluto. Uma história que serve de alerta não apenas para a Venezuela, mas para toda a América Latina. O poder pode elevar, mas também pode destruir. Esta história ainda não terminou. O julgamento continua. A Venezuela busca um novo caminho e o mundo segue atento. Se este documentário ajudou você a entender melhor essa trajetória,
Siga o canal e toque no coração ao lado. Isso ajuda o Brasil na tela a continuar trazendo histórias que importam, com profundidade, verdade e emoção.